A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos a mais um Vida Devocional nesta quarta-feira, 22 de junho. Que Deus abençoe muito a sua vida. Alegria estar com você aqui e já quero deixar a dica. Coloque o seu pedido de oração aqui no nosso chat. Você pode compartilhar aí o que Deus tem colocado no seu coração, o que tem sido a sua luta, qual é o seu pedido nesta manhã diante do Senhor, para que você esteja mais próximo de Deus. E por falar nisso, por estarmos mais próximos do Senhor, nós estamos aqui para compartilhar justamente sobre o tema de hoje. Faça a coisa certa. Agora, que tipo de escolha é essa, né? Que tipo de coisa certa que nós estamos falando? São as coisas que agradam ao Senhor. É tudo aquilo que vai te conectar ao Senhor, que requer do teu coração a adoração, a restauração da adoração na sua vida. Deus precisa fazer uma reforma todos os dias no nosso ser, onde cada vez mais nos aproximamos de glória em glória, como diz a palavra de Deus. A cada vez que somos conectados em oração, com a leitura da palavra, quando estamos numa intimidade de realidade espiritual, o tempo todo com o Senhor, somos lavados pelo Espírito de Deus. E assim, dentro dessa realidade espiritual, que deve estar ciente no nosso coração todos os dias, na nossa mente, nós devemos assim compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E assim, de glória em glória, mais uma vez, conectados com isso tudo, realidade espiritual, nos aproximamos à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Ou seja, tornamo-nos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, à medida que lemos a palavra, à medida que oramos. Por isso eu quero lhe convidar nessa manhã a que você abra a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 29. E aí na sua Bíblia, na sua versão de preferência, você pode nos acompanhar. O capítulo 29, eu vou ler do versículo 1 até o 10, mas eu vou destacar os versículos 1 e 2, mas para que a gente possa entender o contexto, para que a gente possa compreender o todo da mensagem, a gente vai ler essa perícope, ou seja, esse trecho maior do versículo 1 até o versículo 10, destaque aí para os versículos 1 e 2, amém? Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, você acompanha aí na sua Bíblia, ou ligue o seu dispositivo e já vamos assim compartilhar da palavra de Deus. Deixa eu acompanhar aqui, para que daqui a pouco a gente possa acessar os links, os pedidos de oração, e estamos juntos mais uma vez nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida através da leitura da palavra. Vamos juntos. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmo e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo que é impuro, porque os nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada e, por isso, os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Versículo 11 ainda. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Amém. Esta é a palavra do Senhor.
Destacando aqui o versículo 1 e 2 nessa manhã, eu quero compartilhar com você justamente sobre esse tema. Faça a coisa certa. Faça a coisa certa com o Senhor, para o Senhor, no sentido de amá-lo, agradá-lo e adorá-lo. Por isso que nessa manhã você vai perceber comigo que o rei Ezequias, que era filho de Acais, se você acompanhar o texto paralelo, que é a repetição, é o mesmo texto, no segundo livro dos reis, no capítulo 18, você vai ver que essa é a mesma história, apenas relatada lá no livro dos reis. E você também pode acompanhar, tanto aqui em Crônicas, no segundo livro das Crônicas, quanto no segundo livro dos reis, que Ezequias era filho de Acais. E Acais havia reinado também em Israel. E Acais havia reinado também em Judá, no Reino do Sul. E isso precisa ficar muito claro na nossa mente, né? Reino do Norte, Reino do Sul, Reino do Norte conhecido como Reino de Israel, que são as 10 tribos, Reino do Sul, conhecido também como Reino de Judá, que é a tribo de Judá mais a tribo de Benjamim, que foram ali, esse reino dividido, infelizmente, foi logo depois do reinado de Davi e Salomão, quando o seu filho Roboão, por causa dos impostos pesados, teve de frente ali um conflito justamente com as 10 tribos que resolveram se separar com a revolta de Jeroboão. Apenas um contexto histórico para você se situar. O que é Reino do Norte? Revolta de Jeroboão, com as 10 tribos contra Roboão, filho de Salomão, e Roboão permanece ali, Reino do Sul. Então, nesses reis do Reino do Sul é que a gente está trazendo foco nessa manhã. E aí a gente precisa destacar. Reino do Norte teve ali 20 reis, e todos eles fizeram o que era mal ao Senhor. 0 rei, ali ninguém contribuiu para que houvesse algum tipo de esperança na fé do povo e na reconstrução da adoração. Já no Reino do Sul, de 20 reis que tiveram ali, apenas 8, mas pelo menos 8, fizeram o que era reto diante do Senhor. E dentre eles, o rei Ezequias, esse que a gente acabou de ler. Contudo, o rei Ezequias, ele era filho de Acais, e Acais havia reinado também por um período ali de um pouco mais de 20 anos, fez o que era mal diante do Senhor. Então veja, primeiro exemplo que a gente toma nessa manhã, na vida de Ezequias, e vale lembrar que ele era muito jovem, quando ele começa a reinar com 25 anos de idade. Apesar dele ter tido o mau exemplo do seu próprio pai, ou seja, do seu sangue, a sua ascendência, ele era descendente de Acais, ele fez a coisa certa. Ou seja, ele resolveu seguir o exemplo do seu patriarca, do primeiro rei de Israel, no sentido do primeiro rei que fez a coisa certa diante do Senhor, porque o primeiro rei colocado por Deus foi Saul, mas Saul foi mal diante dos olhos do Senhor. E aí o rei que entra, o primeiro rei segundo o coração de Deus, era Davi. É para esse rei Davi, que aponta para Cristo, que Ezequias está olhando também. Então veja, quando somos chamados a um período de caminhada de fé e ministério com o Senhor, nós devemos apontar e olhar, nossa vida deve refletir e deve se espelhar em Cristo Jesus, que é o Rei dos Reis. Ou seja, independente do seu tempo de igreja, você pode ter se convertido aí e estar andando conosco há poucos dias, há poucas semanas, há poucos meses, mas perceba que nunca é cedo demais para você ter maturidade espiritual. E é isso que eu quero trabalhar com você. O primeiro passo para você fazer a coisa certa é você se espelhar em Cristo Jesus e não imaginar assim, eu sou novo demais na fé, para uma caminhada e ter escolhas aí que são de acordo com a palavra de Deus, porque sabe por quê, né, pastor? Eu estou ainda aprendendo a caminhar, a carne é fraca, o velho homem. Meu irmão e minha irmã, se esse argumento for usado toda vez, pastor, a carne é fraca, cuidado, porque você pode estar usando o pecado como vitamina. A carne é fraca, o pecado é vitamina, e você vai e volta. Nós não pode jorrar 2 fontes do mesmo coração. Nós não podemos titubear entre uma coisa ou outra. Por isso é que você é inteiramente responsável pelas suas escolhas. E foi isso que Ezequias fez. Quando a gente olha para esse texto aqui, não se esqueça que quando você segue ao Senhor, você demanda das suas leis, dos seus estatutos, dos seus mandamentos. O que é isso? Leis, estatutos e mandamentos. Você demanda da palavra de Deus, que é o manual para a sua vida.
que é a orientação. Se você quer ouvir a voz do Senhor, é na palavra de Deus. Por isso, quando você tem um encontro com a palavra, pastor, mas eu me converti aí tem 3 meses, e eu agora, só até agora, li o Evangelho de João. Não é a quantidade daquilo que você leu da palavra, mas é o quanto você usa da palavra. Se você só leu o Evangelho de João até agora, use o Evangelho todinho na sua vida para que você alcance cada vez mais maturidade espiritual. Perceba, Ezequias começou a reinar muito jovem, mas logo no início do seu reinado, ele buscou algo importantíssimo: a restauração e a reforma da adoração em Israel, ou seja, ele restaurou a casa de Deus. Ele começa pelos portões, o lugar de entrada, e depois ele vai restaurando ali todo o mobiliário, chamando os levitas de volta, chamando os sacerdotes, para que naquele lugar ali fosse consagrado de novo, novamente, a adoração ao Senhor. É isso que você precisa fazer. Para que o seu coração esteja ligado ao Senhor, ele precisa todos os dias estar totalmente entregue a Ele, para que o lugar da adoração, que é o seu coração, seja restaurado por Ele todos os dias. Mas para isso, você precisa tomar a decisão certa de agradar ao Senhor através da sua vontade, através da sua palavra. Foi isso que Ezequias buscou. Ele buscou restaurar o altar, restaurar a adoração, para que a vontade do Senhor prevalecesse e eles não sofressem mais a maldição das coisas do mundo, dos ídolos que seus pais e o seu pai Acais escolheram e resolveram seguir e resolveram fazer. Se você acompanhar o texto para trás aí, você vai ver que Acais tentou buscar força nos outros povos para vencer toda a aflição do cativeiro. Ele tentou fazer estratagemas e tentou traçar ali tratados com outros povos. Ao invés de buscar ao Senhor, ele foi buscar a força do mundo. Por isso que você, meu amado irmão e minha irmã, nessa manhã, é inteiramente responsável pelas suas escolhas. Por isso, faça a coisa certa. Escolha a vontade do Senhor e escolha restaurar o altar no teu coração. O que tem te impedido nessa manhã de trazer a restauração da adoração no seu coração? Essa é uma pergunta para você e para mim. Será que alguma coisa tem distraído a minha e a sua vida a ponto de que essas coisas estão tomando o lugar da adoração no nosso coração ao Senhor? Por isso, em segundo lugar, não se sinta aí uma pessoa incapaz de tomar as suas decisões. Porque naquele momento Ezequias com 25 anos, e ali com um péssimo exemplo do seu pai, ele podia pensar assim: olha, eu ainda não conheço essas coisas, eu estou chegando no trono agora, eu não tenho tanta responsabilidade, como que isso vai acontecer? Deus te chama, independente do seu preparo, porque quem te prepara é Ele. O Senhor te chamou agora, e é da maneira como você está aqui. Ele quer tratar você, reformar o teu coração, restaurar todas as coisas, para começar a te usar já. É agora. Agora, no dia de hoje, você precisa ser alguém, independente da sua idade, independente da sua maturidade espiritual, você precisa ser alguém que já se coloca disponível nas mãos do Senhor para fazer a coisa certa. A decisão começa agora. Você não precisa ficar projetando: mês que vem eu vou retomar a minha leitura bíblica, quem sabe eu consiga daqui a mais algumas semanas retomar o meu projeto de oração todos os dias, num período onde eu fique sozinho e possa dedicar um tempo. Não, querido, comece hoje. Comece com o tempo que você tem. E nessa progressão em que você vai alcançando mais intimidade com o Senhor, você vai ver que você vai crescer em maturidade espiritual. E às vezes a gente pode olhar para tantos irmãos e irmãs que têm tanto tempo na casa do Senhor e parece que ainda são muito novos na fé. Parece como o apóstolo Paulo dizia: olha, já eram para vocês serem mestres, mas ainda vocês não conseguem se alimentar de alimento sólido, estão tomando o leite espiritual ainda, quando deveriam ser maduros. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, você precisa, independente de como você está, você precisa começar no dia de hoje. Não se sinta incapacitado para tomar as decisões corretas ao lado de Cristo. Cristo, como o seu rei, te chama nessa manhã para você, ao lado dele, como Senhor soberano do seu coração,
tomar as decisões corretas. E isso precisa começar agora. Independente do tempo que você está vivendo ou passando na sua vida, se você passa por uma aflição, se você passa por um conflito, se você passa por um divórcio, se você está passando por uma doença ou alguém na sua casa está doente, tome a decisão correta de restaurar a adoração no seu coração e todas as coisas ao redor de você e em você serão restauradas pelo Senhor. Mas a decisão é agora. Em terceiro lugar, que a respeito de você sejam ditas boas coisas. É isso. Nós precisamos ser conhecidos como filhos benditos do Senhor. Como é que as pessoas te conhecem? Como elas têm olhado para você? Como você é falado pelas pessoas? E é isso mesmo. Como é a sua fama diante das pessoas, dos seus vizinhos, da sua faculdade, do seu trabalho, na sua própria família? Como é que as pessoas te conhecem? Eu vou dizer por que eu estou dizendo isso. Como eu disse, nós estamos destacando aqui o versículo 1 e o versículo 2. E no versículo 1, nós já vimos que Ezequias era muito jovem e ele tomou a decisão correta. Ele restaurou o lugar de adoração diante do Senhor. Mas agora no versículo 2, nós vemos aqui que diz assim a palavra do Senhor: Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Veja que a palavra de Deus está descrevendo quem Ezequias foi. Ele era conhecido por fazer o que era certo diante de Deus. Por isso que eu estou dizendo para você nessa manhã, faça a coisa certa e seja conhecido, que, quiçá, as pessoas possam falar de mim, de você o tempo todo. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus que toma as decisões corretas. Vamos orar com ele, vamos pedir conselhos, ou seja, aconselhamento, inclusive, que seja uma fonte em você, que as pessoas possam encontrar ali sabedoria, possam buscar a você como alguém que vai orientá-las na palavra e dizer, olha, essa escolha é necessária ser feita diante do Senhor, por isso que você seja conhecido como alguém bendito. Faça a coisa certa e que você seja conhecido assim, como alguém que é reto aos olhos de Deus. E em último lugar, nessa manhã, conte sempre com a ajuda de Deus para tomar as suas decisões. Não tome uma decisão atabalhadamente, não tome uma decisão precipitadamente, não tome uma decisão sem consultar a vontade de Deus na sua palavra e através da oração. Tiago, que vai nos dizer, o apóstolo Tiago vai nos dizer, o irmão mais novo de Jesus, o bravo irmão mais novo de Jesus, vai nos dizer, antes de vocês fazerem qualquer coisa, de dizerem, olha, nós vamos viajar e abrir um comércio numa outra cidade, e vamos fazer isso e vamos fazer aquilo, diga antes de tudo, se Deus quiser e se Ele permitir, nós vamos tomar essas decisões. Ou seja, esse altar que é o nosso coração, esse altar da adoração que precisa ser restaurado todos os dias, porque Jesus é o dono desse lugar, é o dono dessa casa, essa casa é a casa dele. Você é a habitação do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Por isso, nessa manhã, em nome de Jesus, deixe que Jesus e o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus, controlem a sua mente e o seu coração, através da intimidade, na adoração, na leitura da palavra e na oração, para que o Espírito Santo possa coadunar as batidas do seu coração com a vontade de Deus. E aí você vai pensar sempre nas coisas do alto. Você vai pensar sempre nas coisas sublimes do povo de Deus, do seu reino. E tudo que você fizer vai ter sentido e propósito quando colocados aos pés da cruz, no altar da adoração, reconhecendo que Jesus é o único Senhor da sua vida. E se nós dizemos, aqui o coração é o lugar onde reina o Senhor, então nós precisamos olhar para Ele. O Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus, quando Ele adentrou em Jerusalém, e Ele entrou como um príncipe da paz, montado naquele domingo de Ramos, num jumentinho, onde as pessoas estenderam ali as suas vestes e os ramos, e disseram, Hosana, que significa, salva-me, Senhor. Nessa manhã você pode clamar isso, Rei dos Reis, Filho de Davi, o Senhor Jesus, restaura o meu coração, me salva das minhas mazelas, me salva dos meus ídolos, para que nessa manhã, a partir de então, eu tome as decisões corretas. E a coisa certa é isso, é você deixar
com que Jesus coloque as coisas no lugar. Veja que quando Jesus entra em Jerusalém e ele vai direto, depois que ele passa por aquele momento de aclamação pelo povo, ele vai ao templo para verificar as coisas como estão. Por quê? Porque o templo representa para mim e para você lugar de conexão com Deus, lugar de adoração. E Jesus diz para a mulher samaritana, o lugar de adoração é no coração daqueles que adoram em espírito e em verdade. Por isso não é no lugar físico, mas esse é o lugar também onde nós nos encontramos pelo meio de graça da reunião do seu povo. Mas o que Jesus está nos dizendo é que ele é o dono do templo, quando ele vai lá verificar tudo, e que ao mesmo tempo ele purifica o templo, expulsando os cambistas e aqueles que faziam comércio na casa de Deus, porque ele estava dizendo, eu sou o dono deste lugar. Esse lugar deve ser casa de oração. Esse lugar aponta para uma realidade espiritual que deve estar muito mais conectada com Deus do que conectada com as coisas que vocês estão fazendo aqui, tentando garantir a salvação de vocês pela força dos braços, meramente por um sistema sacrificial que se tornou mecânico, quando o meu reino é orgânico e espiritual, de casa de oração. O que Deus quer de você, meu irmão, nessa manhã, é que Ele, que é o Ezequias perfeito, restaure e purifique o seu coração. Assim como Jesus diz, eu sou o verdadeiro templo, porque esse templo aqui será tombado e em 3 dias ele será reconstruído, ou seja, morreu e ressuscitou por você, para que você fosse religado com Deus mais uma vez. E é nessa manhã, é a hora, é o dia de hoje, de você entregar o seu coração para que Ele, o dono desse templo, coloque as coisas no lugar. Purifique, assim como Ezequias purificou, tirou os ídolos, tirou tudo. Jesus te convida nessa manhã para que Ele, entrega tudo ao Senhor, entrega teus filhos. Teus filhos estão aí no teu coração e estão desajeitados. O Rei Jesus quer botar tudo no lugar. Teu casamento está passando por aflição. O Rei Jesus quer arrumar tudo e colocar os móveis na ordem certa como Ele quer. E ao mesmo tempo, Ele quer ser o Rei soberano da tua vida, nesse lugar chamado Templo da Adoração, que é a sua vida diante dEle, prostrada. Por isso, nessa manhã, eu quero orar com você. Eu quero abrir aqui o link, para que a gente possa acompanhar as orações e, ao mesmo tempo, para que a gente possa ler um pouco aqui dos pedidos, e lendo aqui os pedidos, a gente possa estar conectado com você aí, lendo cada um desses pedidos, e assim a gente junto, pensando nisso. Você quer pensar comigo aí? Pense comigo nessa manhã. Lugar de adoração é o seu coração. Ele precisa ser restaurado e reformado. Para isso você precisa fazer a coisa certa e a escolha certa diante do Senhor. Em nome de Jesus, já acompanha aqui os irmãos dando graça e paz. Simério, Josi, Jorge, Delva sempre conosco. Luciana também sempre conosco aqui. Maria Helena, o José Celestino, o Ricardo Reis sempre conosco. E muitas pessoas aqui já colocando os seus pedidos. Maria Helena, oração por saúde. O Ricardo Reis também, vamos orar pela sua vida emocional, querido. Amamos você em nome de Jesus. A Selma Bezerra, oração pela minha família. A Maria de Lourdes aí também pede pela sua família. A Kátia Furtado está agradecendo a Deus por tudo. A Josi também, oração pelos filhos e família e vizinhos. O Marcos Souza pela sua vida espiritual cheia de... nós temos as nossas dúvidas, viu, Marcos? Mas que Deus abençoe a sua vida. O Adilson, orando por gratidão, Deus te abençoe, querido, a adoração nesse coração aí, amém. A Lucimara, pela sua aposentadoria. Maria José Alcântara, oração pela saúde, vamos orar, querida. Maria Batista também, pedindo pela sua vida espiritual. A Jaine está com a gente aqui, Maria Helena mais uma vez, Eliene, por uma porta de emprego, que o Senhor te abençoe. Vamos conseguir essa bênção juntos aí em oração, querida. O Márcio dando um bom dia aqui, pedindo oração pela saúde e pela família. A Delva aqui pedindo pelo seu sobrinho Gualber, e que haja essa libertação em nome de Jesus. Oração pela conversão do esposo, diz a Maria Helena, causa na justiça e restauração física após a cirurgia. Vamos orar. A Conceição coloca aqui, ore por mim. Vamos orar por você e pela sua família. Campina Grande, né? O pessoal orando aqui pelo pessoal de Campina Grande, diz a Vanusa.
Vamos buscar esse avivamento juntos, amém? Que todas as nações também possam conhecer ao Senhor. O Tiago está conosco aqui, glória a Deus. O que mais? Estamos juntos aqui, muitos pedidos chegando. Misericórdia pela nossa oração pela minha filha, diz a Eni. E muita gente chegando e cumprimentando, dando a paz do Senhor. Oração, diz a Luciana Valek, oração para que possa consolar o coração enlutado do Getúlio pela sua esposa, que eu acho que foi isso, né? Ela faleceu. Muito bom, muitos pedidos chegando aqui e, como eu costumo dizer, encheu bastante, está com muitos pedidos, mas a hora avança, a gente não vai poder ler todos. Mas eu digo sempre, Ele é o Deus onipresente, está presente o tempo todo na sua vida. Ele é o Deus onipotente, é o Deus poderoso para restaurar o seu coração. Onisciente, onipotente, onipresente, esse Deus onisciente conhece todo o seu ser, Ele sonda o seu coração. E nessa manhã eu quero colocar todos esses pedidos aqui. Nesse Deus que conhece o seu coração, conhece a minha vida, a sua, e todos os pedidos que foram colocados, Ele já os leu antes do chat aqui, porque Ele os leu no seu coração. E Ele sabe o que é melhor para você. Por isso, nessa manhã nós vamos orar juntos aqui. Coloca no altar e pede ao Senhor, Senhor, eu quero tomar as decisões corretas. E eu quero me tornar cada vez mais maduro espiritualmente. Independente da minha caminhada, eu quero ser alguém que seja conhecido por tomar as decisões corretas diante do Senhor. Por ser alguém reto diante de Ti, Senhor, e que as pessoas busquem em mim restauração também, porque eu sou um imitador de Cristo. Amém? Você quer orar assim nesse sentido? Feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós te amamos. O Senhor é um Deus tão gracioso, tão poderoso, que mesmo tendo criado todo o universo, insondável a mente humana, impossível o homem prescrutar todas as coisas que o Senhor criou, mas ainda assim, a Bíblia nos diz que nós somos a glória da Tua criação, porque o Senhor nos criou como seres específicos para a Tua adoração, para gozarmos do Senhor e bendizer ao Senhor por toda a eternidade. Esse é o nosso propósito, adorar a Deus. E nessa manhã nós estamos falando disso, de restauração de adoração. Nessa manhã nós estamos falando disso, de um coração que precisa ser todos os dias arrumado e limpo pelo Teu Espírito, pelo Senhor Jesus, que é o dono desse lugar, essa casa, esse templo, Senhor, que somos nós, templo do Espírito Santo. Nós te pedimos, acende a Tua chama, Senhor, mais uma vez, da adoração do Teu povo, para que restaurada todas as coisas restauradas em nós, pelo Senhor, possamos sempre fazer a escolha correta, para que as pessoas nos vejam como homens e mulheres de Deus, para que as pessoas busquem em nós a Tua palavra e, ao mesmo tempo, oração e orientação. Mas nós te colocamos de maneira especial todos os pedidos que foram colocados aqui. E cada família e cada lar representado aqui. Entra, Senhor, com a Tua provisão, com uma bênção especial sobre a vida dos meus amigos e amigas nessa manhã. E que, entendendo cada um de nós, que quando colocamos a prioridade da adoração, ou seja, da restauração do nosso coração todos os dias, reconhecemos, Senhor, que Tu, Jesus, é o dono deste lugar, dessa realidade espiritual que vivemos. E as demais coisas serão acrescentadas quando buscamos o Teu reino e a Tua justiça. Oramos assim agradecidos e pedindo mais uma vez, olha para a vida dos Teus filhinhos. Nessa manhã te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito a sua vida, um beijo no seu coração e até o próximo Vida Devocional.